Hoje nós vamos ter também uma convidada muito especial, né? Que Deus colocou no meu coração. É a Sabrina, dos Conectadas, né? Dos Conectados, né? Ela vai trazer uma palavra abençoada aos nossos corações. Sabrina, eu vi que você já entrou aí. Solicita aí pra gente dividir a tela, para você trazer uma palavra abençoada aí pra gente nesta madrugada de sexta-feira. Boa noite. Boa noite. E Então, aí, tudo bem? Que bom que você aceitou meu convite. Fiquei muito feliz. imagina, eu que estou feliz pelo convite, Elza. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse projeto, né? Nesse projeto vindo do Pai. É muito bom estar aqui com vocês. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô ouvindo perfeitamente. Pedir o pessoal que está online, para se estiver ouvindo, para deixar um joinha aí para gente. Cíntia, Joselina, Uhum. Amanda. Vinícius, Ah, que Amanda. bênção. Ah, então tá jóia, o pessoal tá ouvindo bem. Tá ouvindo. Boa madrugada a todos. Sabrina, ó, eu vou fazer uma oração inicial aqui, depois você fica à disposição da palavra, tá bom? Amém. Então, Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, nós entramos na tua presença, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossos pecados, Senhor Jesus. Amém, Pai, mas Jesus. nessa madrugada, Senhor Jesus, fale conosco, papai. Fale, Aleluia, nos ensine, verdade. Senhor Jesus. Ensina a nossa mente, o nosso coração. Transforma, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida da Sabrina, Senhor Jesus, porque Amém, ela está aqui Jesus. conosco nessa madrugada, ela se disponibilizou, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, abençoe a casa dela, a família dela, o filho dela, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém, Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por poder estar aqui. Sou muito grata mesmo pelo convite. Estou muito feliz porque nós temos hoje como servir ao nosso Deus, né? E não é fácil para mim hoje estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês colocam aí um joinha, porque tá baixo aqui para mim, tá? Não é fácil, né, fazer a obra do Senhor. E eu, desde que a Elza me convidou, né, tem mais ou menos uma semana atrás, duas talvez, que eu venho orando a Deus e pedindo uma palavra que não viesse da minha boca, né? E o Senhor tem colocado no meu coração de estar trazendo hoje aqui o meu testemunho, uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca falei o meu testemunho, né? Algumas pessoas até conhecem partes da minha vida porque participaram dela, mas Papai do Céu colocou no meu coração hoje trazendo testemunho aqui para vocês. E eu espero que isso sirva, né, de exemplo para outras pessoas, que sirva de fortalecimento de fé, né, de coragem de seguir ao Senhor. Eu espero que esse testemunho entre no coração de quem estiver ouvindo aí agora e de quem for vir a ouvir, né, durante o dia. E a palavra inicial, eu estou com meu computador aqui aberto na Bíblia, está em Provérbios 3, 5 e 6. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, né? Vamos começar essa palavra que o Senhor esteja falando através da minha boca. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse provérbio é maravilhoso, né? Ele me fala aqui três coisas, que se a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração, que se a gente não se pautar no nosso próprio entendimento, e se a gente reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, que Ele nos dará a direção. Então essas três coisas, elas nos mostram que há uma forma de que a gente seja direcionado por Deus, né? Através dessas três coisas, você consegue o direcionamento de Deus para sua vida. E existe uma vida que é direcionada por Deus e existe uma vida que não é direcionada por Deus. E vocês vão ver agora no meu testemunho essa diferença, né? Nós vamos passar aí por várias coisas e vocês vão estar acompanhando comigo essa diferença de quando a sua vida está pautada no Senhor Jesus e quando a sua vida está vazia, né? Eu vou contar um pouquinho de mim para vocês entenderem quem eu sou, né? Porque eu moro há pouco tempo aqui na minha cidade. A Elza conhece parte da minha vida, ela conhece a parte boa da minha vida, mas ela não conhece o antes, né, Elza? E eu queria te Aham. pedir um favor, Elza. Se por acaso alguma coisa não ficar bem clara, você me chama para a gente poder estar esclarecendo alguma coisa, para que tudo fique muito explicado, tá bom? Uhum. Eu nasci numa família simples, eu nasci numa família com três irmãos, onde eu sou a irmã do meio, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Nós morávamos num sítio, em Valença, num sítio distante, era 5 quilômetros da cidade. E o nosso acesso à rua, né, o nosso acesso à cidade era através do meu pai. Então, tudo que a gente precisava fazer na rua, o meu pai estava nos direcionando. Era ele que nos levava de carro para a escola, era ele que nos conduzia, né? Então, assim, nós fomos criados sempre assim, agarradinho aos nossos pais, né? Uma vida de roça, o sítio nosso era muito, muito bom, assim, uma casa bem estruturada, uma casa grande. Meu pai tinha plantação de cana e a gente ajudava no trabalho do sítio, né? Carregar cana, colher feijão. Meu pai era produtor leiteiro na época, tinha vaca de leite, né? E a gente trabalhava com meu pai e estudava. Eram as nossas duas atividades, né? Trabalhava, brincava e estudava. E eu me converti aos 14 anos de idade, né? Foi um período que meu pai alugou uma casa no centro da cidade, lá embaixo, e minha mãe e minha irmã começaram a frequentar a igreja e eu ia com elas. E um dia, num culto, eu ouvindo aquele hino que todos conhecem, Grande é o Senhor, né? E a palavra veio direto ao meu coração, veio de encontro ao meu coração. Foi quando eu me converti, foi quando eu recebi a presença do Espírito Santo na minha vida. Um momento único, lindo e maravilhoso, que assim eu não me esqueço jamais. Até então, eu me sentia assim, realmente uma criatura, né? E depois desse dia, eu entendi que eu poderia ser filha de Deus. E nesse dia, tudo mudou. Assim, eu conseguia me reconhecer como pessoa, né? Eu consegui me reconhecer, reconhecer o meu valor. E eu queria falar com vocês que assim, esse dia foi um marco, né? Nesse dia eu consegui entender que existia um mundo espiritual, porque a gente sente realmente a presença do Senhor, né? E eu comecei a participar ativamente na igreja onde eu me converti, foi na Igreja Metodista Central de Valença. Eu comecei a participar do Ministério de Louvor, né? A família do meu pai era muito música, era muito ligada à música. Então, meu pai tinha instrumento musical em casa, tinha violão, tinha contrabaixo, ele tocava contrabaixo muito bem. Eu não me lembro se a gente já tinha o teclado ou se meu pai comprou. Eu sei que eu comecei a tocar teclado, entrei no Ministério de Louvor, comecei a ajudar na escola dominical, eu era professora dos pequenininhos. E assim, eu me joguei de cabeça no reino dos céus, me joguei de cabeça na presença do Senhor. E, porém, a minha participação era um pouco restrita, porque a gente voltou a morar no sítio.
E morando lá, a gente só podia participar das coisas que meu pai tivesse com vontade de ir, né? Por exemplo, encontro de jovens, encontro de adolescentes, nada que fosse social eu participava. Realmente eu era aquela criança da roça. Não conhecia muito nada da vida, era aquela criança crua, criada assim, coladinha com os pais, que se escondia atrás da perna dos pais, uma criança assim, sem instrução de mundo. Eu não conhecia o que era mundo. Eu só conhecia nesse momento as atividades da escola e agora as atividades da igreja. Porém, assim, nada social eu participava. Então, eu me sentia aquela criança bobinha, sabe? Aquela criança que não sabe falar sobre nada. Eu não tinha esse negócio de ir para a rua e passear. Ah, vou tomar sorvete com as minhas amigas, vou fazer um lanche. Não existia isso na nossa vida. Era uma vida realmente restrita, né? E aí eu tenho um salmo para falar para vocês nesse momento, né, que cabe aí dentro, que é o Salmo 37:4, né? Que ele vai falar sobre o que aconteceu comigo de aí em diante. Né? Ele fala sobre deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Deleitar é ter prazer nas coisas do Senhor. E eu tinha prazer, porque tudo que eu podia, eu estava lá participando, eu estava entregando a minha vida realmente nas mãos do Senhor, né? E esse salmo ele vai se encaixar agora no que vai acontecer na minha vida. Nós mudamos para Juiz de Fora, eu já estava aí nessa época com 17, 18 anos, estava me formando e comecei a frequentar a Igreja Metodista Central de Juiz de Fora. Só que o cenário lá já era diferente. Lá nós morávamos perto, não precisávamos que nosso pai nos conduzisse para um lado e para o outro, e eu comecei a andar com minhas próprias pernas, né? Eu comecei a frequentar a igreja, também entrei no Ministério de Louvor, participava lá. Era uma bênção, a igreja era enorme, muitos membros, né? Diferente da Metodista, que era na época uma igreja pequena. E lá acontecia muito das pessoas irem à frente, falar um testemunho, contar um testemunho, né? E eu achava aquilo muito bonito. Eu falava, gente, como que pode o Deus de antigamente, o Deus que fazia milagres naquela época, atuar hoje na vida das pessoas ativamente, assim como era antes? Eu comecei a ouvir aqueles testemunhos lá na frente e pensava assim, gente, o Senhor é o mesmo hoje. Ele pode fazer tudo que ele fazia antigamente, porque a gente lê e ouve as histórias, né, dos personagens da Bíblia, e histórias de superação, histórias de cura, né, e a gente fica assim, gente, esse Deus é maravilhoso. Só que eu não via isso nos meus dias, né, eu não via esse agir de Deus nos meus dias. Só que a partir do momento que eu comecei a frequentar a Metodista lá, central de Juiz de Fora, ela fica no Parque Alfred, e essas pessoas iam à frente contar o testemunho, eu ficava assim impressionada, eu achava aquilo lindo. E teve uma vez que uma mulher foi à frente e ela contou uma história de superação, que aquilo veio direto de encontro ao meu coração. E eu falei assim, Senhor, quantas vidas essa pessoa pode ter transformado, né, a partir de Deus, com esse testemunho, com essa história. Quantas pessoas não se atentaram para a vida dessa mulher e realmente viram a presença do Senhor na vida dela, né? E naquele momento, esse versículo veio de encontro ao meu coração. Eu era ativa na igreja, eu me deleitava nas coisas do Senhor, né? Eu tinha prazer em servir ao Senhor. E no versículo fala que se você tiver prazer em servir o Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. E Elza, você não tem ideia o que eu desejei naquele momento. Eu desejei ter um testemunho igual daquela mulher, que fosse transformador. Um testemunho que falasse ao coração das pessoas. E a partir daí, a minha vida começou a mudar.
Eu vou precisar resumir, porque a história é muito grande, tem muitos acontecimentos, mas assim, eu vou tentar pegar os pontos mais importantes para a gente poder Aham. estar entendendo aí, né? Que o Senhor, Ele nos ouve. As orações, elas são ouvidas. As orações estão atentas ao ouvido do Pai. Então, se você pedir e crer e tiver prazer nas coisas do Senhor, o Senhor vai ouvir as suas orações. E eu tenho visto isso na minha vida inteira, né? E eu queria que vocês prestassem atenção, então, em três pontos principais que eu separei aqui para que a gente estivesse atenta, tá? Onde nossas escolhas nos levam é o primeiro ponto. Eu queria que a gente atentasse também o quanto podemos nos afastar de Deus sem que a gente perceba, né? Porque a gente percebe que se afasta de Deus, mas tem um momento que o inimigo age na nossa vida, que a gente vai se afastando de Deus e quando você olha para trás, você está longe dos propósitos do Senhor, a sua vida não está trilhando nos caminhos que o Senhor colocou para você. Então, esse é o segundo ponto, tá? O quanto podemos nos afastar de Deus. E o terceiro ponto é o quanto Deus nos ama, né? São três pontos assim que estão presentes na nossa vida o tempo todo, que precisamos estar atentos. São esses três pontos. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? A partir daí eu trabalhei, né? Eu comecei a trilhar meus próprios caminhos, eu comecei a conhecer pessoas, comecei a entender que havia um mundo lá fora, né? E eu fiz vestibular para a faculdade, que era meu sonho, era jornalismo. Eu fui para Juiz de Fora até para isso também, que eu queria fazer a faculdade lá, na Federal tem, né? E não passei. Não passei, fiz a segunda opção para Valença, eu fiz a opção para o curso de Direito, passei. E ao mesmo tempo que eu passei na faculdade de Direito, surgiu a oportunidade de eu montar um escritório de assessoria jurídica em Valença. Um amigo que tinha essa ideia e eu trabalhava com assessoria jurídica em Juiz de Fora. Eu era reconhecida nessa área, né? Eu tinha assim entrado numa empresa e fui só subindo de cargo até que eu cheguei num cargo que eu via tudo como funcionava. Então, o que que eu fiz? Eu deixei o conforto do meu lar, eu deixei de estar com a minha família protegida ali, onde eu sempre estive, protegida, né, e guardada pela minha família, e muito bem guardada, porque o meu pai era muito rígido. O meu pai, ele era muito... Ele realmente, ele cuidava muito da gente, então a gente não tinha vida social, né? E a partir daí, eu fui morar sozinha em Valença, né? Eu saí de casa, deixei o coração da minha mãe triste, e o meu pai, ele não aceitou essa vinda minha para Valença. Ele falou comigo que se eu saísse de casa, eu não poderia voltar. Eu não tinha para onde voltar. Então eu saí de casa, vim para Valença para poder montar o escritório. Eu lembro que eu pedi rescisão da minha empresa e saí de casa com R$ 700 no bolso e 3 parcelas de seguro-desemprego, porque eles me mandaram embora na época. E com esse dinheiro eu montei o meu escritório, né, do nada, junto com esse menino, com esse rapaz que me convidou. Nós montamos o escritório e eu comecei uma vida sozinha, sem regras, sem o olhar atento do meu pai, né? E nos 4 primeiros meses foram muito difíceis. Eu cheguei a quase passar fome, assim. Eu me alimentava mal, trabalhava muito, realmente eu trabalhava muito, eu assim, dedicava minha vida ao trabalho e não tinha tempo para mais nada mesmo. Não tinha tempo para ir para a igreja, não tinha tempo de buscar o Senhor, não tinha tempo para nada, eu trabalhava muito. E o escritório, ele foi vencendo, foi crescendo. Eu lembro o meu primeiro cliente foi a Casa Gomes, na Rua dos Mineiros. E aí quando ele entrou e foi entrando mais um monte de gente, eu comecei a trabalhar muito, o escritório cresceu muito rápido. Em 4 meses eu já consegui acertar minha faculdade, porque eu pagava sozinho, meu pai não estava comigo, vocês lembram disso, né?
Na verdade, eu não tinha contato com a minha família, porque eu acho até que meu pai proibiu a minha mãe de falar comigo, porque ele queria que não desse certo, né? Então, nesse momento, eu não tinha meu pai ao meu favor. Ele queria que desse errado para que eu voltasse para casa, né? Então, assim, só que deu certo. Eu cresci muito rápido, rapidamente eu aluguei uma casa para mim, rapidamente eu comprei um carro, pagava minha faculdade, comecei a ter até funcionários. Comecei com um funcionário, dois, eu cheguei a ter 4 funcionários nesse escritório. Então, assim, foi uma coisa que creio que até o Senhor mesmo me direcionou aí para que eu crescesse nessa área, né? E Deus não estava mais na minha vida nesse momento. Comecei a andar com o pessoal da faculdade, saía com as meninas. Na época se parava muito no Bar da Galinha, eu comecei a acompanhar, parava no Bar da Galinha. Comecei a conhecer bebida alcoólica, cigarro, comecei a fumar na época. E assim, a minha vida foi só andando por caminhos diversos, caminhos diferentes daquele que o Senhor havia planejado para mim, né? Até que um dia, nesse momento eu já tinha carro, eu já voltava para casa para visitar os meus pais, né? Já conversava com meus pais e tudo. O meu pai acabou entendendo que talvez aquele fosse o meu caminho mesmo, né? Ele entendeu e começou a me apoiar e tudo. Então eu frequentava a minha casa normalmente. E teve uma época que minha mãe estava na minha casa. Foi me visitar, foi ficar comigo e foi justamente no carnaval. Nessa época eu tinha 21 anos de idade. E na sexta-feira de carnaval eu cheguei em casa, minha mãe estava sentada na sala lendo a Bíblia e eu falei com ela: mãe, eu vou pro carnaval. E eu nunca tinha ido em carnaval. Com 20 anos de idade eu nunca tinha visto carnaval. Só que uma amiga minha, né, amiga da faculdade, me chamou, falou: Sabrina, nós alugamos uma casa em Rio Preto e paga a sua parte, vamos para lá, corre para lá, o carnaval de lá bomba e tal, não sei o quê. E eu já estava, creio eu, né? Aliás, eu tenho assim, certeza que sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Porque o Espírito Santo ele não habita em lugar sujo. Ele não habita em lugar onde você não preserva o seu corpo, onde você não cuida do templo, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, a minha mãe virou para mim e falou assim: Sabrina, lá não é ambiente para você. E eu falei com ela: mãe, eu vou assim mesmo. E ela falou comigo o seguinte: se você for, você vai voltar hoje mesmo. Você não vai gostar daquilo lá. Aquilo lá não é ambiente para você. E Elsa, eu vi muita coisa no carnaval que eu desconhecia que existia. Eu vi pela primeira vez nesses 4 dias que eu fiquei, porque eu fiquei até o final. Porque uma coisa leva a outra, né? Uma amiga chama para isso, outra chama para aquilo, e você vai ficando sem perceber. Percebam aí que a gente está falando sobre o primeiro ponto, né? E aí eu fui ficando. Aonde nossas escolhas nos levam ao primeiro ponto, nós estamos falando sobre isso. E eu fui ficando e eu vi muita coisa. Eu vi droga explicitamente. O pessoal usava na casa, tudo quanto é lugar tinha droga. Pela primeira vez, eu vi falta de amor próprio. As pessoas, assim, não estavam nem aí com o seu próprio corpo, com o seu eu. Eu vi muito descaso de um com o outro, sabe? As pessoas, assim, intrigas, muita euforia e muita tristeza ao mesmo tempo. A pessoa estava alegre, feliz, pulando saltitante, de repente, do nada. Ela estava encolhida, quieta num canto, triste. E por mais que eu estivesse lá, e eu não digo que eu não participei, porque eu participei de muita coisa, eu tinha uma visão diferente. Quando eu via uma pessoa em sofrimento, igual tinha uma menina que usava muita droga, o nariz dela escorria direto, sangue, sangue, e eu tentava socorrer, eu tentava acudir aquilo, né? E falava: não faz isso, Deus não gosta, Deus não se agrada, não é o certo, não faz isso e tal. Ao mesmo tempo eu estava participando, então era um conflito muito grande dentro de mim, né? E nesse momento do carnaval eu descobri que existia um lado obscuro da vida, um lado solitário, um lado muito triste, que até então eu não conhecia. Aquilo realmente foi muito novo para mim.
Eu lembro que quando eu estava feliz, querendo sair, quando eu tinha dinheiro, quando eu fazia festinha na minha casa, bombava, tinha muita amizade. Agora, no dia que eu estava sem dinheiro, no dia que eu não estava afim de sair, eu não tinha ninguém para conversar, né? Então, assim, é um lado muito solitário. As pessoas, elas só te aceitam quando você está, assim, feliz, quando você quer fazer o que elas querem, né? É uma Uhum. aceitação com regras, né? Elas não te aceitam como você é. Elas te aceitam só quando você está fazendo aquilo que elas querem, né? Então eu vivia muito isso. E isso começou a ferir muito meu coração. Eu falei, gente, nossa, o mundo assim, eu senti um vazio muito grande, né? Eu sentia, parecia que alguma coisa tinha sido tirada de mim. E tinha sido, né? Eu já havia conhecido Jesus e nesse momento o Espírito Santo não habitava mais em mim. Então, o vazio enorme no meu peito, né? Ficou ali. E depois disso, logo em seguida, meu pai veio a falecer. Né? Eu já tinha tido perdão do meu pai, já tinha perdoado ele, graças a Deus, mas ele adoeceu e veio a falecer. E eu tentei curar essa dor, essa ausência do meu pai com, com as coisas do mundo, com as coisas materiais. Aí eu mergulhei mesmo no mundo, bebia direto, fumava direto, caía nas festadas, nas noites e tal, achando que aquilo ali ia me ajudar, né, na minha vida. E, gente, muito pelo contrário. Cada vez mais eu me sentia mais sozinha, cada vez mais eu via que era um jogo de interesse, sabe, entre as pessoas e tal, que as pessoas realmente não gostavam de você, não te aceitavam como você era. Quando eu falava alguma coisa relacionada a Deus, porque às vezes, raramente, eu falava, não, gente, esse lugar aqui é esquisito, eu não vou ficar aqui não, Deus não gosta disso não. As pessoas, para com isso, Sabrina, pô, vamos curtir, vamos aproveitar, né? E logo após a morte do meu pai, eu conheci um rapaz. Elza, tá tudo bem aí? Tá dando para Tá. entender? Uhum. Eu conheci um rapaz que me acompanhou nessa trajetória. Eu estava totalmente desorientada emocionalmente, né? Perdi meu pai e morando sozinha. Conheci esse rapaz, a gente começou a namorar e ele começou a frequentar a minha casa. Eu morava no centro da cidade, ele morava afastado e ele falava assim comigo: hoje eu vou ficar aqui. É mais fácil, amanhã eu vou trabalhar e ia ficando. Quando eu me dei conta, ele já estava morando na minha casa. E eu não percebi isso. Teve um dia que eu virei para ele e falei assim: que dia que você vai para casa? Aí ele falou assim: já estou em casa. E aí, naquele dia, me caiu a ficha. Eu falei, gente, ele mora comigo, eu moro com esse rapaz, eu tô morando com ele. Só que eu não pensei pelo lado espiritual, não pensei em Deus nesse momento. Eu pensei assim, como as coisas acontecem rápido, né? Só que a gente tem que se atentar para uma coisa. O diabo, o inimigo, ele age com muita sutileza. Ele age aos pouquinhos na nossa vida. Ele não chega e te derruba do nada, não. Ele vai te dando uma rasteirinha todos os dias. E aí, quando você vê, você já está enraizado, né, nas coisas do inimigo. Ali eu já morava com alguém. Não é o que Esse o manto Senhor aí é nos. muito forte. É Você falou verdade, não é o que o exatamente isso. Senhor. Ele não vem e logo te dá rasteira, né? Ele vai colocando Exatamente. como se fossem gotículas, né? Aí você nem Exatamente. As coisas percebe. aos poucos. A gente não percebe, né? Nós não estamos atentos ao mundo espiritual, né? A gente não está treinado para estar atento ao mundo espiritual. Então, nesse momento, eu entendi que assim, gente, aconteceu uma coisa, eu nem percebi. Quando eu vi, eu já estava morando com alguém. Bom, e ficou, né? Continuei ali naquela vida mesmo. E eu peço às pessoas que estejam atentas a isso, né? Ao pouquinho que a gente vai cedendo. A gente vai achando que isso é natural. É um pouquinho só, todo mundo faz, é muito natural. As coisas não são para serem naturais. Costuma dizer assim, não tem nada a ver. Só Exatamente. hoje. Não tem nada a Exatamente. ver.
É isso aí que a gente pensa, não tem nada a ver. Gente, todo mundo faz, é uma coisa comum, né? Eu tinha muitas amigas minhas que moravam junto com outras pessoas. Normal. Bom, e eu estava tão ocupada para as coisas, o meu escritório estava indo de vento em popa, muito bem e tal, que eu não tinha tempo para Deus. Na verdade, eu me esqueci de Deus nesse momento. Esse tempo que eu vivi na minha vida, eu me esqueci de Deus, né? E aí acontecem coisas que te levam a outras coisas, vocês vão entender. 2 anos depois da morte do meu pai, eu já tinha conhecido esse rapaz, já morava com ele, a minha mãe veio a falecer. E a minha mãe era uma pessoa para mim, assim, que era referência, era minha amiga, era minha confidente, sabe? Era com quem eu me aconselhava. A minha mãe, ela exercia vários papéis na minha vida, sabe, Elza? Ela não era só mãe, e ela era uma pessoa maravilhosa. Não é porque a minha mãe Aí a Amanda comentou, ó. Costumo falar que tudo que a gente fala que não tem nada a ver, tá errado. Com tá errado, na certeza. verdade, tem a ver. Isso mesmo, Amanda. Então você me entende, né? E nesse momento, Elza, eu tinha perdido a minha mãe. A minha mãe era tudo para mim. Eu perdi o meu chão nesse momento. A minha vida, assim, perdeu o sentido completamente. E a minha mãe era saudável, era nova, ela era muito ativa na igreja, ela era missionária, ela era pregadora. A minha mãe participava de todos os grupos da igreja, para você ter uma ideia. Ela era conselheira dos adolescentes, nos jovens ela participava, nas mulheres ela era muito querida. E eu havia perdido a minha mãe, a figura mais importante na minha vida. Então, depois de perder o meu pai, 2 anos depois a minha mãe veio a falecer. E aí eu caí em depressão. Eu precisei de tratamento psiquiátrico, eu tomava remédio controlado e a minha vida assim perdeu o sentido. E nesse momento onde eu não reconhecia Deus mais como meu guia, eu desafiei a Deus. Eu fiquei tão triste, mas tão chateada que eu falei assim com Deus, eu falei, Senhor, falei, Deus, tudo de ruim que o Senhor podia fazer na minha vida, o Senhor já fez. Tudo que o Senhor podia me tirar, o Senhor já me tirou. Eu não tenho meu pai. A minha mãe, que era a pessoa mais importante na minha vida, que me guiava, ela não está mais aqui comigo. E eu falei com ele o seguinte, Elza, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque realmente o que sai da nossa boca é o que contamina, né? E eu falei com Deus que assim, que nada de pior ele podia fazer na minha vida. Eu falei, olha, Jesus, nada de pior você pode fazer na minha vida. Tudo de ruim já me aconteceu. Então, agora o que vier é lucro. Vocês já ouviram alguém falar isso? O que vem pela frente é lucro? Gente, se a pessoa falar isso com vocês, vocês se atentem, porque essa pessoa não tá legal, ela não tá bem. E foi o que aconteceu. Bom, logo depois eu engravidei, né? Eu perdi uns períodos na faculdade, então eu entrei em outra turma, eu ainda estava fazendo faculdade, eu pagava minha faculdade, trabalhava, né? Essas coisas todas, o período da minha mãe também, eu dei um tempo na faculdade e eu ainda estava na faculdade e eu engravidei. Eu comecei a sentir umas coisas estranhas, fui no médico, falei, tô doente, tô com alguma coisa grave, e era gravidez. E eu engravidei do meu primeiro filho, do João Vitor. E nesse momento eu acho que o Senhor teve piedade de mim, né? Porque Deus é muito bom. E ele colocou uma pessoa, ele enviou alguém para falar comigo. E a Cíntia, essa amiga minha, maravilhosa, uma pessoa de Deus, uma serva fiel, ela, ela era insistente comigo. Ela falava, Sabrina, o Senhor está te chamando. Essa não é a vida que Ele quer para você. E ela falava direto comigo na faculdade, nós éramos amigas de sala. E ela sempre estava jogando, lançando uma semente sobre minha vida, né? Uma pessoa super persistente. Ela entrou aí com a gente, eu não sei se ela ainda tá. Ah, ela tá aí. Gente, que pessoa, tá? Que exemplo de persistência, de coragem, sabe? De luta pelo reino de Deus. Cíntia, eu também te amo, Cíntia. E ela falava muito comigo. Eu ouvia ela muito atentamente.
Eu prestava muita atenção no que ela fazia, no que ela falava. Ela tinha uma vida corrida, trabalhava, fazia faculdade e ainda assim se dedicava 100% à obra do Senhor. E eu ouvia atentamente tudo que ela falava, porém eu não tinha forças para me mover daquele mundo que eu estava vivendo, né? Porque cada coisa que acontecia, aquilo me jogava mais para o fundo do baú e cada vez eu estava pior, né? Cada vez eu estava mais afastada do Senhor, né? Para você ver como nós temos que realmente estar atentos, porque eu já havia conhecido o Senhor, já havia trilhado nos caminhos de Deus, eu já havia conhecido a alegria e a felicidade interna que o Senhor nos dá, e mesmo assim eu me afastei sem perceber. E eu fui ganhar o João Vitor. Fui para o hospital, fui fazer cesárea, e na hora do parto, né, eu tô dando uma adiantadinha, tá? Na hora do parto, a médica, uma das médicas, né, falou com a outra assim, eu tava acordada, poxa, pouco líquido, né, que estranho. E eu achei aquilo e perguntei para ela, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa, doutora, tá tudo bem? Ela falou assim, não, tá tudo bem, fica tranquila. Naquele momento, me veio um louvor na cabeça. Aquele louvor que fala assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ó, louvor antigo, eu não sou velha, hein, gente? Mas esse louvor é antigo. E eu comecei a cantar aquele louvor mentalmente, pensando assim, gente, alguma coisa aconteceu. Beleza. Dormi e fui pro quarto. Cheguei no quarto, meu filho não estava lá. João Vitor não estava. E logo vem o médico falando assim, olha mãe, seu filho nasceu meio cansadinho, ele vai ficar na incubadora um pouquinho, mas daqui a pouco ele tá aí, tá tudo bem, e beleza. Na época, tinha aquela ala particular no hospital, lá em cima, uns quartos enormes, estava cheio de gente, minhas amigas, família. Nossa, a gente preparou uma vinda para o João Vitor, assim, com muita festa. Quando eu descobri que estava grávida, festa. Primeiro ultrassom, festa, cachaçada, bebedeira. O chá de fralda dele foi uma festa de um ano. Ele foi muito querido, realmente, porque assim, eu estava passando por aquele momento de perda da minha mãe, né? Ainda sofria muito. Tinha passado por problemas de depressão, eu tinha pressão alta psicológica por causa da morte da minha mãe. Realmente foi muito difícil para mim, sabe? Eu voltar a achar o meu lugar. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, cara, agora tá tudo resolvido. Um filho, a coisa que eu sempre quis, um filho é muito amado pela mãe, né? Pelos pais. E eu falei, resolveu o meu problema, a falta da minha mãe, o meu filho vai suprir, tá tudo bem. Ficou ótimo, eu me reconciliei com a vida, né? E o médico volta à minha sala e fala assim, mãe, seu filho vai ter que ficar lá mais um pouquinho, ele tá muito cansado, coloquei oxigênio para ele, daqui a pouco ele tá aí. Tá, até tô aí, tudo bem, a gente vê que as crianças às vezes saem e vão fica lá na incubadora, né? E tá, passou-se o tempo, volta o médico de novo e fala comigo assim, mãe, eu precisei colocar seu filho no CPAP, é um aparelhinho de auxílio respiratório. E aí eu comecei a ficar preocupada, comecei a chorar, o que está acontecendo, que não sei o que. Eles me deram um calmante, eu dormi, fui obrigada a tomar, dormir. Quando eu acordei no meio da madrugada, a família, né, estava reunida ainda lá no quarto, e eles estavam falando alguma coisa sobre levar, trazer, e eu, gente, o que está acontecendo? E aí logo em seguida o médico, veio uma junta médica e falou comigo o seguinte, mãe, a gente vai ter que transferir seu filho para Volta Redonda, porque aqui não tem recursos para ele. E aí, assim, e aí a minha vida ali, de novo, eu fiquei muito triste. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O porquê disso tudo? Tudo estava tão bem. O meu filho não acusou nada em nenhum exame, Elza. Eu fiz todo o acompanhamento, aqueles exames que a gente faz. Inclusive, eu fiz a mais, porque eu tinha plano de saúde, então eu fui para Juiz de Fora. Eu fiz aquele que a gente vê o coraçãozinho do bebê dentro da barriga. Nossa, tudo perfeito, não tinha nada. E de repente o meu filho está doente, tem que ser transferido. O Hospital de Valença não tem condição de cuidar dele. Bom, e aí eu não pude ir com ele para Volta Redonda, né? A família do meu marido, do meu ex-marido, era muito influente na cidade. A gente precisou conseguir uma UTI móvel. Rapidamente veio uma de Três Rios, eles conseguiram lá. Transferimos ele para Volta Redonda. Meu ex-marido foi, né? O pai da criança foi.
E eu tive que ficar, minha médica não me liberou, eu tinha feito cesárea, estava operada, né? No dia seguinte eu acordei, nossa, danada da vida, que eu queria ir de qualquer jeito e eu tive que assinar um termo de responsabilidade para ir para Volta Redonda, né? Acompanhar o meu filho, ver o que estava acontecendo. E assim aconteceu. Eu cheguei na UTI em Volta Redonda e o médico lá, né, responsável pela UTI, me chamou e falou assim: mãe, preciso conversar com você sobre o João Vitor, né, seu filho. Ele era perfeito, sabe? Você olhava para ele não tinha nada. Ele era normal, uma criança normal que respirava com uma certa dificuldade. E ele me chamou e ele falou assim: mãe, eu preciso conversar uma coisa assim. Me colocou sentada, preparou muito o ambiente, eles são muito preparados, né? E aí eu comecei a ficar preocupada. Falei: doutor, fala o que está acontecendo, eu preciso saber e tal. Operada, né? Meus pulmões estavam tudo esquisito por causa da viagem. E ele falou comigo o seguinte: ele falou assim, mãe, o seu filho, ele tem uma síndrome. E aí, assim, nada tinha vindo na minha cabeça sobre isso, sobre doença, o que seria. Para mim era uma doença respiratória, de repente uma pneumonia e tal. O seu filho tem uma síndrome. E eu virei para ele e falei assim: tá, doutor, eu tô entendendo. Tem muita criança, eu conheço muita criança, muito adulto que vive normal com síndrome. Que dia que meu filho vai sair do hospital? E aí ele falou comigo o seguinte: mãe, a síndrome do seu filho é rara. Eu respirei mais uma vez e falei assim: tá bom, doutor, tô entendendo. A síndrome é rara, mas tem muita gente que vive com síndrome, doutor. Quando que meu filho vai sair do hospital? Foi aí que ele falou comigo o seguinte: Elza, gente que está me ouvindo, né? Muito obrigada aí por vocês estarem ouvindo, estarem junto com a gente. Ele falou o seguinte comigo, ele falou assim: mãe, o grau da síndrome do seu filho é muito alto. E normalmente, quando a criança nasce com essa síndrome nesse grau, a criança é incompatível com a vida. Eu não sei se vocês sabem o que é incompatível com a vida, é claro que vocês sabem. Naquele momento eu não queria saber, eu não queria entender, mas eu entendi muito bem. O que é uma pessoa incompatível com a vida, gente? Uma vida incompatível com a vida. O que é isso? Como que acontece uma situação dessa? Uma vida que não vai viver, uma vida que é incompatível com a vida. Naquele momento, sim, a minha vida acabou, porque o meu filho era a minha salvação, né? Apesar de ser filho, a gente ama nossos filhos, né? E a minha vida ali acabou, o meu emocional acabou. Eu era só uma casca, sabe? Eu era uma casca de pessoa totalmente vazia naquele momento. E aí eu saí de lá da UTI, né, com aquela notícia. E eu falei assim, gente, a minha família é influente. Existem bons médicos, existem bons hospitais. A gente vai fazer alguma coisa, a gente tem dinheiro, a família tem dinheiro, né? Só que, gente, não adiantava de nada. Tudo que a gente tinha, toda a influência, todo o dinheiro, tudo que a gente tinha não adiantava de nada. Não ia trazer a vida para o meu filho. Ele estava vivendo ali com respirador, cheio de experiência. Um dia ele estava inchado, um dia ele estava bem, desinchado. Num dia ele reagia bem às coisas, no outro dia ele estava paradinho. Então, assim, eu percebi, Elza, que não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ter influência, não adianta a gente ter pessoas que podem nos ajudar, porque existem coisas que só Jesus Cristo pode fazer por nós. Aleluia. E eu estava vivendo aquilo. E eu me atentei. Eu falei, gente, peraí. Eu lembrei nesse momento, olha como eu estava distante de Deus. Passou muita coisa pela minha cabeça até que eu lembrei que Jesus Cristo dá a vida, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. E eu falei, não, peraí, existe um Deus
que pode todas as coisas, um Deus do impossível. Só que a minha fé estava muito abalada. A minha vida estava muito distante. Estava muito distante do que Deus tinha preparado, né? Que Deus tinha planejado para mim. Eu tenho certeza que Deus tinha planejado uma vida de vitórias, uma vida né, de coisas boas, né? E eu tive vergonha de Deus nesse momento, Elsa. Eu tive vergonha de Deus. Eu falei, cara, por que que Deus vai querer fazer alguma coisa para mim? O que que eu tenho feito da minha vida? Aonde que eu tenho buscado Deus? Aonde que eu tenho colocado o Senhor Jesus à frente da minha vida? Deus não tem obrigação nenhuma comigo. Eu pensava isso. Então eu comecei a viver esse conflito. Eu falava, gente, por que que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Por que que Deus vai trazer vida para o meu filho? Porque ele poderia. Ele poderia. Deus é o Deus do impossível. Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do bem e do mal. E ele poderia ter dado vida ao meu filho. Mas eu tinha vergonha de pedir.